Na verdade, você tinha dificuldade em precificar seus serviços, né? Bem, então agora você não vai ter mais. Por quê? Aqui no Decora Balão a gente criou essa ferramenta incrível de precificação, onde ela vai ajudar, pessoal, você a calcular de maneira simples os valores mais exatos para você não sair no prejuízo. Para você que olhava, trabalhava, falava, pô, trabalho, trabalho, trabalho e não vejo lucro. Eu só tô me desgastando, parece que eu tô pagando para trabalhar. Talvez você estava fazendo isso e você não sabia. Você estava precificando da maneira errada. Bem, eu sou o Murilo, sou formado em administração, com conhecimento em ciências contábeis, em contabilidade, né? E eu desenvolvi essa tabela pensando em vocês, para facilitar mais o dia a dia nosso, que às vezes entrou nesse mercado e ficou muito perdido nessa parte de precificação. Bem, vamos lá. Vamos parar de trabalhar sem um rumo e vamos usar essa tabelinha para aprender a precificar. Quando a gente fala de precificação, pessoal, a gente tem que fazer um levantamento de custos de tudo que a gente tem. Isso aqui entraria essa partezinha aqui, ó, rateio, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Seria o rateio dos nossos custos fixos. O que seria custos fixos, Murilos? Bem, custo fixo, pessoal, seria aquele custo que você tem mensalmente, independente da situação, você tem aquilo lá. E o que que seria isso? Seria o aluguel, água, energia, um funcionário, um administrativo, por exemplo. Você paga um escritório de contabilidade para você, ele entraria aqui. Um seguro, se você paga um seguro para sua empresa. E uma coisa que muitas pessoas não colocam na hora de precificar, que é a depreciação. O que é depreciação, Murilo? Bem, depreciação, pessoal, tudo que você compra tem uma validade. Tudo que você compra ele tem uma época que você vai ter que descartar. Talvez não porque esteja quebrado, mas a gente já calcula a depreciação dessa seguinte maneira: de equipamentos. O que seriam equipamentos? Seriam nosso inflador, medidor, computadores, calculadoras, enfim, tudo que é nosso equipamento de serviço ele tem uma validade, uma vida útil de 5 anos que a gente deprecia ele. E outro, o veículo empresarial. Aqui é uma coisa também que você acaba não colocando e acaba ficando apertado. Murilo, eu tenho o meu carro particular eu uso na minha empresa. Aí é um caso à parte, tá? Se o seu carro é particular, ele não vai entrar na precificação da sua empresa. Ele é algo de pessoa física, ok? Veículo empresarial entraria, por exemplo, eu tenho uma Kombi que eu utilizo somente na decoração, eu tenho uma Fiorino que eu utilizo somente na minha empresa, eu tenho uma van que eu utilizo, eu tenho um caminhão. Enfim, se você tem um veículo fixo da sua empresa, você não vai colocar, perdão, se você tem um veículo pessoal, você não coloca ele aqui. Se você tem um veículo de pessoa jurídica, um veículo da sua empresa, você vai depreciar esse veículo porque é algo feito para a sua empresa, ok? Vamos lá. Vou mostrar mais um aqui para vocês. Materiais. Aqui a gente vai colocar todos os materiais que a gente está utilizando. Materiais látex, número 9, número 5, 16, bubble, tudo. Murilo, eu tenho mais coisas, você vai adicionando aqui. Murilo, eu não tenho isso daqui, você pode ir removendo isso daqui, ok? E equipe, claro, se você tem uma equipe, se você tem um auxiliar, se você tem um motorista, se você tem até o seu marido que você vai lá, contrata ele e paga R$ 50 no final do mês, você vai colocar ele aqui porque ele tem que entrar na parte do nosso serviço. Perfeito? Vamos lá. Vamos começar, pessoal, precificar um arco. Um arco tradicional, ok? Arco tradicional, todo mundo sabe, é 4 pacotinhos, um arco tradicional. Primeiro, vamos tirar nosso rateio. Vamos supor, eu pago o aluguel de um ponto comercial pequeno, mas ele custou R$ 800. Água, eu pago R$ 200 de água por mês e eu pago R$ 100 de energia por mês. Funcionário, não tenho funcionário, tá? Trabalho sozinho. Administrativo, também não tenho uma empresa por trás. Seguro da minha empresa, eu pago ali R$ 49,90 por mês, tá? Um seguro simples. Equipamentos, eu tenho meu inflador. Vamos lá, eu tenho inflador da Bônus, dois bicos. Eu tenho um computador, um notebook que fica na loja. Eu tenho um medidor mas um bufador manual, enfim, vamos colocar que a gente tem mais ou menos de equipamentos, a gente tem uns R$ 500. E o veículo, Murilo, eu vou com o meu veículo pessoal, eu vou lá e monto, ok? Beleza. Murilo, 1.150 de custo fixo? Não.
a gente tem isso daqui, ó, serviços por mês. Quando a gente fala de serviço, eu me refiro a todo tipo de serviço que eu presto na minha loja. Eu faço decorações, mas eu também faço arranjo. E eu também vendo papelaria. Eu também vendo, vamos ver, eu vendo topo de bolo, enfim. Eu vendo muitas coisas na minha loja. E quantos você vende ao todo, contando com a decoração, contando com a papelaria, contando com o artesanato, quantos você vende por mês aproximadamente, ok? Porque se você tem o controle, perfeito. Porém, vamos trabalhar aproximadamente com o serviço do mês passado. Eu vendo ao todo de tudo que é serviço que eu tenho, de tudo que é produto que eu tenho. Vamos colocar que eu vendo 120 produtos por mês. Então, 120 acaba sendo pouco para quem trabalha com papelaria. Mas vamos lá, eu vendo 40 lembrancinhas, 40 disso, faço 5 festas, loco tantos. Vamos colocar 150, 150 no total que eu tenho por mês, beleza? Então, cada serviço desse, eu já tenho um custo fixo em cima desse, só pelo meu aluguel, pela minha água, pela minha energia, meu funcionário e equipamentos, eu tenho 7,75 já fixo, ok? Isso falando com 150 serviços por mês. A gente está fazendo uma distribuição igualitária para todos os serviços, perfeito? Então, 150 serviços por mês, vamos supor que é o que eu tenho, esse seria meu custo fixo. 150, ok? É, depois você olha e você coloca conforme a sua condição de que você consegue trabalhar. Materiais. Materiais, Murilo. O que que a gente usa, pessoal, para fazer um arco tradicional? A gente utiliza quatro pacotes número 9, que vamos supor que ele custe R$ 11. Então a gente gasta R$ 44. O erro de muita gente é chegar, colocar esses R$ 44 e multiplicar ele por. Vamos ver, a gente multiplica ele por 3. Ah, Murilo, vou vender o arco por 130 e pouco, R$ 150, vamos supor. Tá bem? Você vai ver no final que talvez R$ 150 não é a melhor valor que você consegue chegar. E equipe, Murilo, eu levo meu filho lá. Vamos lá, levo meu filho, ajudante. Vamos colocar meu ajudante. Ele vai trabalhar, eu pago para ele 1 hora, vamos lá, 60 minutos, e eu vou pagar para ele R$ 50 para ele me ajudar, R$ 40 para ele me ajudar. Então, a gente colocou lá, você vai pagar R$ 40 pro seu filho for lá e te ajudar. Então a gente volta aqui pro orçamento e muitas coisas já vão ter sido colocadas aqui. Duração do serviço, o nosso, perdão, aqui embaixo, o nosso custo já está aqui em cima do custo que a gente tem só de materiais, rateio e equipe, ok? E agora a gente começa. Quanto tempo demora para fazer isso? Bem, eu demoro meia hora para fazer um arco. E qual é o valor que a minha mão de obra custa? Quanto custa a minha mão de obra? Eu falo, eu trabalho 1 hora para receber tanto. Vamos lá, eu não coloco isso, então compensa você ficar no emprego fixo e receber seu valor final do mês. Você não tem sua hora, compensa você ficar na sua zona de conforto. Então você olha para a sua condição e fala assim, Murilo, a minha hora ela custa R$ 100, a minha hora custa R$ 150, a minha hora custa R$ 80, custa 40, 50. Vamos colocar que a gente coloque R$ 60 a hora, ok? É o nosso valor. Seria um valor bacana, um valor honesto, um bom valor, na verdade. E vamos lá, coloca aqui. R$ 60 a sua hora é o que ele custa. Um frete de, de, de quanto sairia para fretar. Se você for levar o arco já pronto, você teria que locar um caminhão, caso você não tenha. Se você ter que montar lá, você vai que você teria que levar o arco até lá, montar no local, e você voltava para retirar a locação da base dessas coisas que você acabou locando lá, né? Porque todo mundo sabe que um arco vem com 2 bases e um cano. Então coloca lá o frete. Vou cobrar R$ 20 de frete, beleza? Estrutura e locação. O que seria isso aí? A locação da minha base. Bem, um jogo de base de ferro maciço você vai pagar R$ 80 cada. Então coloca lá 160 e o cano é algo que acaba, você paga lá R$ 10, mas você sabe que em 5, 6 festas a chance de você quebrar aquilo é muito grande. Então você olha e você fala, pô, eu nisso daqui eu loco esses dois negocinhos por R$ 5, R$ 10, por R$ 20. Vamos colocar lá que a gente aluga
o arco por R$ 15. Beleza? Coloca R$ 15. E aqui tem aonde muita pessoa é, acaba esquecendo, acaba não colocando e é onde acaba perdendo muito dinheiro. Na taxa de cartão, reserva de risco e imposto nota fiscal. Murilo, quanto que é a nota fiscal? Aí você olha o tanto que você paga na emissão da sua nota fiscal e você coloca aqui. Vamos lá, você emite uma nota de prestador de serviço, você paga às vezes até 12,5 por mês, entende? Então você paga muito imposto. Mas vamos lá, eu faço uma nota, eu vendo isso aqui como um produto na minha loja, então coloca lá uma média de 6%. O cliente passou na maquininha, ele tá pagando, ele passou no crédito. Ele pagou no crédito. Minha maquininha cobra 2,5 no crédito. Então vamos colocar lá 2, taxa do cartão. E a reserva de risco, que é uma reserva que isso você tem que ter, é algo que fica para sua empresa, entende? Então essa reserva de risco você deixa ali na margem de 2%, que é uma margem boa. E a gente vai ver que aquele arco que no começo eu falei que você poderia cobrar R$ 150 porque, pô, gastei 44, vou cobrar 3 vezes mais 150, você realmente vai sair perdendo, porque de custo você está gastando 156 e de imposto você está pagando 24. Então, ao todo, você está pagando como R$ 180 apenas de custo total, entende? Com o operacional mais o imposto. E aqui a gente escolhe a nossa margem de lucro. Ela limita até 92%, por quê? Vamos explicar, a gente tem 6% mais 2% do cartão, então já tem 8 aqui. E aqui a gente trabalha com a margem de lucro desejada, então não tem aquilo, Murilo, eu vou cobrar 200%. Bem, quando a gente fala na área contábil, 200% não existe, 120 não existe. Existe o quê? 100% menos a taxa já pagada, ou seja, 100% menos 6 menos 8. Se eu colocar, se eu pagar 50% de imposto, você vai ver que ele vai me limitar em 48, mas eu mantenho 6. Beleza? Murilo, qual é a margem ideal para mim trabalhar? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Até 20%, então de zero, né? Claro que você não vai cobrar zero, mas até 20% é considerada uma taxa baixa, uma margem baixa. Você, muitas das vezes, você não vai trabalhar com isso. Quando que você coloca isso? Bem, quando, vamos ver, você vai fazer para o seu irmão. Pô, vou fazer do meu irmão, não quero cobrar muito dele, vou fazer para o meu irmão. Aí você vai lá e cobra até uns 20%, só para você realmente não sair no prejuízo, entende? Então aqui você cobra, vai ser esse valor para cobrar para tia, para prima, ok? Depois, de 25 a 35, é uma taxa boa, entende? É boa, mas é aquela coisa, não é perfeita. Tá ali. Pô, você tá cobrando de 25 a 35, você tá recebendo seu dinheirinho, mas poderia ser melhor. Qual que é a taxa perfeita? De 40 a 55%. Essa daqui é a taxa perfeita, ok? É onde a gente gosta de trabalhar, de 40 a 55%. Murilo, e depois disso, 60%. Bem, se você cobrar 56, 60, 80 até o máximo que der, esse valor, na verdade, ele é para você, se seu serviço for muito exclusivo, é algo que só você faz e você consegue digitar o preço que você quiser, é um produto premium. Então, vamos tentar trabalhar na margem de 40 a 55%. Como é um arco, é um trabalho mais simples assim falando, vamos colocar 40%. Então, um arco que a gente cobraria 150 supostamente, você vê que um preço sugerido é você cobrar R$ 300, porque de R$ 300 você vai receber de lucro 120, ok? Então aqui a gente tem a nossa precificação correta. Eu vou vender um arco por R$ 300 e o que realmente eu vou receber é 120. Desses 300, o valor líquido, tirando o imposto, as taxas, imposto e taxa de cartão, vai ser 277. Depois 277, menos seu custo, você vai ter R$ 120 de lucro. Pessoal, espero que eu tenha ficado um pouquinho claro, ok? De como funciona a nossa precificação da maneira mais correta, que a gente consiga trabalhar e você consiga trabalhar sem ficar no prejuízo, recebendo realmente, tendo lucro e vendo retorno no seu trabalho, ok? Essa é a nossa calculadora. A gente consegue exportar ela também, beleza? Para a gente ter algo mais descritivo. A gente falou, eu estou gastando tanto nisso, 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 naquilo. E você tem aqui ela bem discriminada de tudo que você está gastando. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização.
É algo que realmente possa te ajudar muito e agregar muito na empresa de vocês. É algo que realmente é necessário e se você não tem conhecimento, às vezes você acaba se afundando numa bola de neve e trabalhando e pagando para trabalhar, na verdade, né? Podem usar podem usar e abusar dessa calculadora. Qualquer dúvida, Decora Balão tá aqui para ajudar vocês. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.